Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-as, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. E o nosso objetivo, conscientizar a cada crente que essas revelações são reais e acontecerá quando chegar o grande e terrível dia do Senhor. O único meio de escaparmos do juízo de Deus é permanecer firme até o fim. Não tem outro meio. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou sempre batendo na tecla aqui. Não adianta você querer ser crente meia boca. Não adianta você querer ser crente só de um dia, ou só de um momento, ou de 2 horas. Você tem que ser crente, firme, fiel, até o fim. É todos os dias. Não dá para ser crente só quando eu estou descansado. Não dá para ser crente só quando eu estou bem com a vida. Não, eu tenho que ser crente todos os dias. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Esses dias que eu estava ruim, eu só não vim para o culto de ensino porque eu estava muito mal e não tinha como ministrar daquele jeito. Para vir aqui para sentar e não poder passar a mensagem para os irmãos é ruim, mas senão eu viria assim mesmo. A gente precisa ser crente verdadeiros, é isso? No cansaço, na dor, não pode ter nenhum um probleminha lá, não vão aqui, hoje eu estou nervoso, hoje eu estou chutando o pau da barraca. Então aí fica difícil, né? Eu sempre estou orientando os irmãos que para morar no céu tem que ser crente verdadeiro, suportar as aflições como um bom soldado, é o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. A introdução diz assim: nesse capítulo 11 de Apocalipse que vamos estudar, dá-se a continuação do interlúdio que começaram no capítulo 10, e qual já estudamos no que diz respeito a Israel e do tempo, nos traz uma ideia de vida espiritual daquele povo. E como o nosso tema Apocalipse é mistério ou revelação, é um assunto de sequência prolongada e é necessário que continuemos a estudarmos a cada capítulo, pois será mistério será um mistério a mais sendo revelado para o nosso conhecimento e fortalecimento espiritual. Faça um bom proveito, que Deus ilumine as vossas mentes para uma melhor compreensão. Aqui nós vamos poder desfrutar de coisas que muita gente não tem nem ideia do que seja, né? Como eu já falei, tem gente que tem medo de ler Apocalipse, outros não lê porque não entende nada, outros porque entende pouco. Mas o interessante é que, como já disse, o livro de Apocalipse, ele retrata o nosso futuro, né? Vamos lá, a leitura oficial diz assim, vou ler. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 anos. E darei poder às minhas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestido de pano e saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Apocalipse 11, verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. A ele reinará para sempre. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e tempo de dores, e o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres, e os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos,
e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Observe, irmãos, que é a segunda vez que o texto vem falando de saraiva sobre a face da terra, porque saraiva é uma forma de castigo muito arduoso, né? Então, o pecado da humanidade era tão grande, é tão grande, né? Que isso aqui fala desses tempos, né? Que Deus ele castiga a humanidade com as piores pragas que pode já existir. Vamos lá então, tópico 1, as duas testemunhas. Os acontecimentos que aqui se encontra registrado no versículo 1 do capítulo 11 de Apocalipse é bastante notório. João recebe uma cana de medir e a ordem de medir o templo de Deus. Ocorreram na cidade onde o Senhor foi crucificado, Jerusalém. O fato é que o novo Israel continua na sua incredulidade durante toda esta parte da tribulação. O verso 1 menciona o templo de Deus. Ao meu entender, pode estar se referindo à existência de um templo em Jerusalém nesta época. Observe, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e os que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja ainda Apocalipse 13, 14 e 15, quando diz para medir o templo, quer dizer que Deus medirá ou analisará as condições espirituais do povo judaico. Observe Ezequiel 41 e o verso 49. Observe que foi dado a João a ordem que não medisse o átrio que fica fora do templo, ou seja, o pátio do templo, porque haviam sido entregues às nações, e pisaria a cidade santa por 42 anos. Isso quer dizer que o período da tribulação de Israel, a cidade santa será oprimida pelos gentios e sofrerão no espaço de tempo de 42 anos. O maior problema é que Israel nessa época será julgado severamente devido à sua rejeição ao Senhor Jesus, e também por causa da sua imoralidade, que era severa, e a de Sodoma. Analisando o tempo dos 42 meses, é mês ou meses? Ano. Anos ou meses? É porque tá mês. Você já falou 3 vezes mês. E agora anos, agora falou mês. 42 meses ou anos? Onde eu falei 42 anos aqui? As 3 primeiras vezes você falou 42 anos e agora você falou 42 meses, eu errei aqui, tá? E na nossa postura tá meses. É. Todos eles são meses. Na de vocês, todas elas estão meses? Sim. Em todas as partes? Sim. Deixa eu ver aqui, por 40. 42 meses, eu que estou lendo errado, tá? 42 meses, eu que estou lendo errado. O maior problema é que Israel nessa época será julgado severamente devido à sua rejeição ao Senhor Jesus e também por causa da sua imoralidade, que era semelhante a Sodoma. Analisando o tempo de 42 meses, provavelmente está se referindo ao período que finaliza os 3 anos e meio de tribulação. Tá? Então, se você for fazer a conta, são exatamente, porque esse período do reinado de Cristo, eles são 7 anos, como eu falamos, 7 anos, né? Que dividido em 2 etapas, em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Então, praticamente está se referindo a isso. Deus apresenta 2 testemunhas, o qual será uma grande ameaça para o anticristo e a todos os ímpios. Os 2.260 dias neutralizarão os sinais da besta e do falso profeta, pois eles exercerão o seu ministério no poder do Espírito e terão um poder sobrenatural para pregar o Evangelho. Essas 2 testemunhas têm o poder como Moisés e Elias. Você sabe que Elias, ele não foi morto. Enoque também não. Provavelmente
serão essas duas testemunhas, porque também ele cita isso, que naqueles dias ele enviará o profeta Elias e Moisés, mas eu acredito que seja essas duas que não participaram da morte para apregoar, lembrando que além das duas testemunhas, depois desse processo de 3 anos e meio, que entrar no processo de 3 anos e meio de tribulação, após esse processo, aí não serão mais as duas testemunhas, serão os anjos. Está entendendo? Então, essas duas testemunhas, eles vão surgir nessa época da grande tribulação para pregar o evangelho. Imagina, serão mortas, né? depois serão mortas, certo? No final desse processo serão mortas pelo anticristo. Então, durante esse processo que já estará reinando, eles vão ser muito perseguidos, mas eles foram dado poder a eles de pregar o evangelho, anunciar, né, para que as pessoas se convertam. E o interessante que eu acho legal nisso é que todos vão conhecer que é o profeta Elias. Você tem que Sim. vai depender de você, entendeu? Não, a igreja, né, já subiu. A igreja, na verdade, ela não passará por esse período. Esse período aqui não. Mas para quem ficar, e quem ficar vai saber que vai conhecer. Tem muita gente que fala assim: eu quero conhecer o profeta Elias. Então fique. Eu quero conhecer lá no céu, entendeu? Aqui não. Né? Aqui não. Então, irmãos, aí depois desse processo dos 3 anos e meio, que aí já dá a entrada no milênio, aí o evangelho será pregado por anjos, mas sem piedade, né? Sem misericórdia. E como vocês sabem que hoje os judeus, eles não aceitam Jesus como Salvador, como Cristo, não aceitam. Jesus para eles é ninguém, é uma pessoa normal, né? Tem mais valor Maomé, certo? Alá, né, os muçulmanos, do que o Jesus para os judeus, né? Então, essa época será difícil, né? Então, recapitulando, Deus apresenta 2 testemunhas no qual será uma grande ameaça para o anticristo. Por isso que ele vai ficar mais revoltado ainda, porque ele sabe do poder que fora dado a essas 2 testemunhas, que falará com veemência do poder do Senhor Jesus. Então, para ele é uma grande ameaça. Essas 2 testemunhas têm poder como Moisés e Elias. Como Moisés e Elias, né? Eu acredito que seja Elias e Enoque, por o próprio Apocalipse citar o nome de Elias, né, nesse grande dia. 2 oliveiras e 2 castiçais. No versículo 4 do capítulo 11, as 2 testemunhas são apresentadas por 2 oliveiras e 2 castiçais. A oliveira diz respeito ao Espírito Santo, visto que a oliveira é responsável pela produção do azeite, que mantém os castiçais acesos. A oliveira também é representada por Jesus. Em Mateus diz que Jesus é a oliveira verdadeira. O castiçal representa a igreja. Logo então entendo que o Senhor Jesus quis dizer que eles estavam recebendo o poder do Espírito Santo e unção da sua palavra para transmitir as verdades de Deus. Os homens daqueles dias, leia Ezequiel 4, 2 e 14, daqueles dias as 2 testemunhas serão mortas por motivo de estarem pregando a palavra da verdade e clamarem com insistência contra o pecado da humanidade, assim como foi nos dias de João Batista, entendeu? Que enfatizou o pecado com muita veemência, e por causa disso ele foi decapitado, né? Da mesma forma, as 2 testemunhas, eles vão bater com insistência, né, mostrando a realidade do pecado para a humanidade, e vão ser mortos. O que nesta época Jerusalém será taxada de Sodoma devido ao seu desleixo e imoralidade,
e chamada de Egito devido ao seu mundanismo. O que está acontecendo hoje, irmão? Verdade. Não está para lá de Sodoma? Pois é. Não está para lá de Egito? Que o mundanismo está desenfreado? É isso? Mais forte que tudo, né? Mais forte que tudo. Observe que as duas testemunhas não podiam ser mortas enquanto não fosse completa a sua missão que ele tinha imposto. O versículo 11 aponta a ressurreição das duas testemunhas, que causou grande temor no povo naqueles dias. Vendo esse feito maravilhoso, vemos um terremoto e um total de 7.000 homens que morreram, e os demais ficaram atemorizados e escutaram a mensagem dando glórias a Deus, porque glórias a Deus você só dá através do poder do Espírito de Deus. Glórias a Deus. E o que motiva você a dar glória a Deus, né? Falar aleluia, glória a Deus, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Sem isso você não consegue, você fica de boca fechada. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue dar glória a Deus. Sabia disso, irmão? Vê as pessoas aí fora que eles passam, quando dá glória a Deus com zombaria, eles pensam que eles estão zombando dos crentes, mas de si próprio fala assim, oh, glória a Deus, sabe, com aquele ímpeto, com aquela alegria, com aquele gosto no coração. Não consegue dar se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem, você não consegue. Oh, Jesus. E aí, você vai falar para mim assim, mas pastor, então, se o Espírito Santo já foi retirado nessa época, por que então que eles dão glórias a Deus? Acabei de relatar, não é isso? Que eles, cheios do Espírito Santo de Deus, anunciarão o Evangelho. Obviamente que se eles estão cheios, será transmitido, e essas pessoas então, devido a tanta dor e tanto sofrimento, não tem mais solução, grande devastação, vendo essas maravilhas, eles não têm outra opção a não dar glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, recapitulando, o Apocalipse deixa eu ver aqui. A sétima trombeta que faltava. Então vejamos. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, quando isso aqui for anunciado, e essa trombeta ela for tocada, aí então todas as esperanças, né, desse povo de que tenha uma melhora sem que eles sejam exterminados, então cai tudo por água abaixo, né? Então perde-se a esperança por todo. E então essas duas testemunhas vão procurar matá-los, mas também não conseguirão matá-los devido a eles terem uma missão a ser cumprida. E por causa disso, ninguém vai conseguir matar essas duas testemunhas enquanto eles não cumprirem a missão que lhe foi imposta. Então, irmãos, as pessoas, eles não terão outra opção, eles não terão outra forma, outra saída. Mediante isso, no fundo do coração, eles vão sentir o desejo de glorificar a Deus, porque a mensagem que vai ser pregada não vai ser essa mensagem, olha, você precisa, né, aceitar Jesus. Vai ser uma mensagem contundente, profunda, que realmente vai falar no profundo do coração. Vai ser igual João Batista. Pior, né? E João Batista, ele trouxe uma mensagem do momento,
né? Uma mensagem, não é uma, digamos assim, uma mensagem terrena, não é uma mensagem terrena, é uma mensagem do céu, mas era uma mensagem de um homem para outro homem. Essa mensagem que vai ser anunciada vai ser a mensagem do céu, vai ser diferente, ela vai ser com um extremo poder e com uma extrema unção. Quem ouvir, assim, mesmo que você estiver abrindo o teu peito, certo? E colocando lá dentro, vai ser algo muito profundo. É por isso que essas pessoas glorificarão. Se não for por isso, em vez de glorificar, eles vão blasfemar do nome de Deus. Também está escrito isso. Em outras palavras, a sétima trombeta abrange os acontecimentos que se estendem até a glória da volta de Cristo. E isso está incluso, portanto, o julgamento das 7 taças, que virá subsequente no próximo estudo. O toque da sétima trombeta tem a sequência de uma parte parentética que revela alguns eventos com relação ao período da tribulação, Apocalipse 15:4. Aí teremos os 24 anciões prostrando-se na presença do Senhor, rendendo a Ele graças e profetizando ao seu reinado eterno. Que maravilha! Então, esses 24 anciões também que profetizarão, que anunciarão. Irmãos, eu acredito sim, nesse grande período que vai ser de tormento, que não vai ter, você não vai ter mais pessoas querendo se esconder, pessoas querendo se matar, um período de muito horror, de muito caos. E aí, de repente, você vai ter anjos pregando. As suas testemunhas já não estarão mais, porque já foram mortas. E aí você tem essa parte dos 24 anciões falando e mostrando a realidade dos tempos vindouros e do final dos tempos. E aí você vê as pessoas tentando tirar as suas próprias vidas de tanto pavor, de tanto sofrimento, de tanta agonia. É como hoje, por exemplo, você vê uma pessoa com depressão, e aí a pessoa que está deprimida, ela não vê outra saída a não ser tirar a própria vida. Tudo que ela vê é assim: eu tenho que morrer. Mas a diferença é que hoje as pessoas, elas se veem nessa condição, senão eu tenho que tirar minha vida. Ela vai e ela consegue. Ela pula do precipício, ela dá tiro na cabeça, ela se enforca, não é isso? Ela toma veneno, ela se mata. Agora imagina você numa tremenda agonia. É como se fosse assim, imagina você já teve assim momentos que você está com muito sono, mas você não consegue dormir? Não é uma agonia, não é uma aflição, você não fica inquieto, você levanta, é muito ruim, vai ser mais ou menos algo assim dessa natureza. Aquela aflição, aquela agonia, porque você quer sentir um alívio, você fala assim: não, a melhor coisa que tem é morrer. E aí, você não consegue. Então, quando o anjo tocar essa sétima trombeta, houve grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Este versículo, ele é simplesmente maravilhoso, pois anuncia a retomada de Cristo aos reinos do mundo e que mostra o seu reino. Em outras palavras, a sétima trombeta abrange os acontecimentos que se estendem até a gloriosa volta de Cristo. E isto está incluso, portanto, o julgamento das 7 taças que virá subsequente no próximo estudo. O toque da sétima trombeta tem sequência de uma parte parentética, ou seja, de igual, que revela alguns eventos com relação ao período da tribulação, Apocalipse 15:4. Aí teremos os 24 anciões prostrando na presença do Senhor, rendendo a Ele graças e profetizando o seu reinado eterno. Aí, irmãos, é só glória. É como se fosse aquele momento do encontro
da igreja de Cristo, né? Como diz a Bíblia, que o céu se abrirá, e aí anjos de um lado, de outro, que fará a maior, a melhor recepção de todos os tempos. Aonde vai. Tem hora que eu fico assim, eu já chorei muito. Desde quando aceitei Jesus que eu tomei conhecimento desse assunto, que toda vez que eu tento entrar no cenário, eu fico maravilhado, porque, irmãos, pensa você, né? Hoje você tem uma vida aí de luta, que não se compara nada ao tempo da tribulação, né? Um tempo assim, aquela vístula, vístula aqui, não estou aguentando e tal. Aí você fica, meu Deus, eu não vejo a hora de subir para o céu. E aí, irmãos, depois de um período extenso, né, de muita luta, de tribulação, de cansaço de verdade, né, porque ainda nós teremos uma perseguiçãozinha ainda, nós que estamos aqui ainda teremos, né. Aí você conseguir atravessar essa barreira, conseguir atravessar essa fronteira, né, e chegar naquele grande dia do arrebatamento, você se vê realmente, agora é real, você conseguiu atravessar, e aí você conseguir, imagine só, um grande portal no céu aberto, lá no meio um grande trono, que você não consegue enxergar quem está lá, mas tem uma grande luz, e aí uma fileira de anjos de um lado, de outro. É muito lindo, irmãos, reverenciando, entendeu? Só esperando você com palmas nas mãos, né? De um lado, de outro, e você entrando, e elas, né, dizendo, vinde benditas, né? Aleluia. Aí saber que você vai entrar lá dentro, lá você, irmãos, olha que coisa linda, que quando você atravessar aqueles portais, né, quando você está naquele corredor não tem mais volta, entendeu? Você está realmente, está garantido. Imagine você, que felicidade em saber que lá dentro você vai encontrar os patriarcas, você vai poder encontrar Abraão, Isaac, Jacó, você vai poder encontrar Miriam, né? Você vai poder ver Moisés, você vai poder ver todos aqueles, gente, vai ser, e o melhor de todos, você vai poder ver Jesus. É muito glorioso. E aí, a senhora, daqui ninguém mais pode me tirar. Não tem mais dor, não tem mais clamor, não tem mais sofrimento, não é isso? Vai ser muito glorioso, irmãos. Aleluia, Jesus. Como diz o hino, vai ser lindo. Vai ser muito lindo. A mulher e o dragão, tópico 4. No capítulo 12 de Apocalipse, a partir do versículo 1, vemos 4 grandes conflitos entre Deus e Satanás. O primeiro, entre Satanás e Cristo e a sua gloriosa obra redentora. Versículo 1 assim. O segundo, entre Satanás e os fiéis. Versículo 6. Aqui fala da mulher que haveria de dar à luz ao Criador e Salvador da humanidade. 3. Entre Satanás e o céu. Versículo 7 e 9. E o quarto, e por fim entre Satanás e os crentes. Versículo 10, 11 e 17. Esta mulher simboliza também os fiéis de Israel, através dos quais o grande Messias veio ao mundo. Veja Romanos 9 e 5. Isso se retrata não somente do nascimento de Jesus, mas também pela referência ao sol e à lua. Leia Gênesis 3, 37, verso 9 e 11. É claro que as 12 estrelas se referem às 12 tribos de Israel. Observe que o versículo 13 mostra um grande dragão vermelho e com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas. Com certeza o dragão é Satanás. Não tem outro assim. A sua astúcia e poder, representada pelas suas 7 cabeças, chifres e diademas, no versículo 4, vemos que 1/3 parte das estrelas foram atraídas após si, sobre a sua cauda. Aqui podemos estar se referindo à queda de Satanás do céu, no começo da formação do mundo, e dos anjos que com ele rebelaram, ou seja, a queda de Lúcifer, com todos aqueles adeptos que
aderiram às ideias mentirosas de Satanás. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Leia ainda Judas 6. Poderia também estar se referindo ao grande poder que ele tem no universo. Agora esse versículo, na verdade, mostra Satanás querendo destruir o menino Jesus. Observe que no versículo 5 diz que a mulher deu à luz a um menino que regeria as nações. Logicamente que esse filho é Jesus. E sobre o arrebatamento, que diz o mesmo no versículo 5, seria a ascensão de Jesus ao céu após a ressurreição. Veja Lucas 24, 51 e ainda Atos 1, 9 e 11. Não sei se os irmãos leram lá, né? E já os versículos 7 e 8 é uma batalha travada no céu, e isto enquanto o diabo ataca os homens na terra. Falei que são 4 batalhas, não é isso? Essa agora a batalha de Satanás contra os crentes que ficaram. E o seu acesso, observe que Satanás está derrotado e precipitado na terra, e o seu acesso ao céu não lhe é mais permitido. Podemos ver no versículo 12 que se inicia uma festa e a grande alegria no céu, pelo fato de Satanás não ser mais uma ameaça espiritual nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. E pelo outro lado, isso causa pavor, dores aos que vivem na terra. Olha, irmãos, aqui essa partezinha que eu coloquei, né, versículos 7 e 8, uma batalha travada no céu, e isto enquanto o diabo ataca os homens da terra. Isto são grandes conflitos espirituais na terra e também no céu. Quem já está lá, livre. Quem está aqui, passando por tormento, porque esses 1000 anos que a igreja vai viver lá, ela não vai se lembrar de mais nada, mas enquanto ela está lá, vivendo esses 1000 anos com Cristo, celebrando as bodas, aqui na terra há uma batalha travada, terrível, pessoas sendo massacradas, muita violência, muito sofrimento, sem paz de nada. Mas quem é que está lá no céu que vai querer saber do que está acontecendo aqui na terra? Visto que nós já saímos daqui, passamos por um processo difícil, e agora tudo que a gente quer é paz e descanso. Não, você não vai querer saber, você não vai querer lembrar. Então, nem vai lembrar de quem ficou, não terá essas lembranças. Não terá essas lembranças. Seria bem possível que, por causa dessa expulsão de Satanás das regiões celestiais, provocaria início de grande tribulação na terra. Mas uma coisa é certa: os crentes fiéis hão de vencer a Satanás e serão libertos do seu poder pelo sangue de Jesus Cristo, e assim demonstrando prazer e disposição em servir a Deus. Mas aí já estão num sofrimento muito grande, Fiéis. Por que eu falei isso para os crentes fiéis? Porque eu já venho falando desde o começo para os irmãos que mesmo assim, mesmo sem ter o auxílio do Espírito Santo, mas já passaram por um processo de evangelismo pelas suas testemunhas por anjos, então alguma coisa vai fazer com que eles lá dentro acreditem fielmente que a única solução é só permanecer firme, mesmo com luta, com sofrimento, com muita agonia. Então a esse sim, Jesus dará o direito ainda de morar no céu, que depois vai se encontrar conosco, e o qual depois desse processo de 1000 anos, aí a igreja, para vocês terem uma ideia, a igreja ela vai descer juntamente com Cristo, no Armagedon, ela vai descer para poder julgar as nações restantes que ficaram. Aí sim é que vai dizer assim: olha, sobe cá, e aí os mar, aí coisa tremenda, irmãos. Todos os que estão sobre o leito da face da terra, o fogo, o abismo, tudo vai dar conta para serem julgados, e nós estaremos ali, do lado, como juízes, e não mais para serem julgados, porque a nossa sentença já
julgado, nós já fomos decretados. Aleluia, Jesus. Bênção de Deus, era maravilhoso. O nosso questionário. Conclusão. Não li a conclusão? Conclusão. A verdade é que Satanás sabe que está perdido e que cada dia que passa mais se aproxima o grande dia da sua derrota final. E que o poder que ele tem na terra durará por muito pouco tempo. Sabemos que já não resta mais tempo e que a nossa vitória está garantida se fizermos a vontade do Senhor Jesus. Irmãos, mas é se fizermos, volto a ressaltar, esse é o maior problema. Porque eu fico pensando assim, ó, se por um cansaço, se por um dia a mais de trabalho, né, se por um dia de faxina, se por um dia de, que hoje eu não estou bem, por um prognóstico, entendeu, deselevado, você falar assim, não vou na igreja, não, porque hoje o prognóstico foi tenso, você imagina, né? Então você não sabe o que é luta, você não sabe o que é tribulação, você não sabe o que é dor, você não tem a mínima ideia do que é sofrimento de verdade, né? Então a gente tem que realmente buscar a Deus com todas as nossas forças, mostrar o quão grande é o nosso amor por Ele, é isso? Jesus. Vamos lá, ao questionário?